Se você encontrou o texto, se coloque por gentileza em pé. Assim diz a palavra de Deus: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, Deus eterno, Deus soberano, nós te pedimos, ó Deus, nesse momento, tem misericórdia de nós e fala, Pai, ao nosso coração. Ó Deus, tem misericórdia de nós, ó Senhor, e cativa a nossa mente em Tua palavra. Ó Deus, abre o nosso coração, Senhor Deus, e que Tua palavra seja cirúrgica dentro de nós. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, esteja trabalhando em nossa vida, à medida que escutemos o Teu Evangelho, a Tua verdade. Deus fala conosco, nós precisamos ouvir a Tua voz. Assim nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus já pode se assentar. Sobre a carta de Paulo aos Efésios, alguns eruditos consideram-na a carta mais divina da raça humana. Eles dizem é a composição mais divina da raça humana. Alguns estudiosos afirmam que a carta de Paulo aos Efésios é a rainha das cartas paulinas. Há um autor chamado F.F. Bruce, escrevendo e comentando acerca desta carta, ele diz que Efésios é a pedra de cobertura da estrutura maciça dos ensinamentos do apóstolo Paulo. A igreja de Éfeso foi plantada pelo apóstolo Paulo em sua terceira viagem missionária. O apóstolo Paulo pregou o evangelho nessa cidade. Essa cidade que era uma grande metrópole da época. Os historiadores afirmam que tinha mais de 300 mil habitantes naquela cidade. Ela era a capital da Ásia Menor. Havia naquela cidade uma grande idolatria, porque aquela cidade hospedava o templo da deusa Diana, que era 4 vezes maior do que o panteão de Atenas, e o templo era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A cidade girava em torno daquela idolatria em relação à deusa Diana. O evangelista Lucas, narrando a terceira viagem missionária, quando Paulo chega pregando o evangelho ali, diz que há um grande declínio na idolatria, porque o evangelho de fato vai impactar muitas pessoas, e muitas pessoas então são transformadas por Cristo, abandonando a idolatria, abandonando o comércio que existia em torno da idolatria, e eles passam então a servir o Senhor, quando o apóstolo Paulo então planta a igreja na cidade de Éfeso. Em seguida, Paulo continua a viagem plantando igrejas nas cidades ali da província da Ásia Menor.
Depois de um tempo, Paulo, preso em Roma por causa do Evangelho de Cristo, ele escreve essa carta aos Efésios, com o objetivo de apresentar o Evangelho, o plano do Senhor em salvar o seu povo, mas também de apresentar uma doutrina aguçada acerca da igreja. A carta de Paulo aos Efésios é considerada a carta mais robusta no que concerne à doutrina da igreja, a eclesiologia. No texto que lemos, irmãos, ele está dentro de um contexto, quando o apóstolo Paulo está falando aqui teologicamente acerca do plano de Deus. Capítulo 1, 2 e 3 é a parte teológica da carta. Paulo faz uma saudação, e como nós já vimos, a partir do versículo 3 ao 14, o apóstolo Paulo apresenta o plano redentivo de Deus, o Pai que escolhe o seu povo, o Filho que redime esse povo, e o Espírito Santo que sela esse povo. A partir do versículo 15 até o versículo 23, o apóstolo Paulo faz uma oração para que os efésios cresçam no conhecimento da graça de Deus. E então no capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele apresenta minuciosamente essa graça para a igreja em Éfeso. O apóstolo Paulo, irmãos, no texto que lemos, no capítulo 2, versículo 1 ao 10, está apresentando com detalhes como a graça e a misericórdia de Deus nos atingiu, nos alcançou, como Deus nos transformou através da sua graça e misericórdia. O que Paulo faz nesse parágrafo é pintar um contraste vívido entre quem nós éramos antes de Cristo e o que nós somos em Cristo Jesus. Os comentaristas, comentando esse texto, eles dizem que há duas ênfases, duas ideias principais aqui. A primeira ideia é que nós estávamos mortos, conforme lemos. E a segunda ideia é que Ele nos deu vida. São as duas ideias principais. O ponto que nós precisamos aqui compreender, que é o ponto-chave, o ponto central, aquilo que nós chamamos na homilética ou na hermenêutica, que é a ideia central do texto dessa perícope, é o fato de que o apóstolo Paulo aqui está apresentando a vida que recebemos através da obra de Jesus Cristo. O parágrafo aqui, do versículo 1 ao versículo 10, é uma espécie de biografia espiritual. O apóstolo Paulo está falando quem nós éramos, qual o nosso estado antes de Cristo, quem nós somos em Cristo, e qual o nosso propósito, então, em Cristo Jesus. A verdade, o ponto central, a ideia central é que Ele nos deu vida. É que Ele nos deu vida. E é sobre isso, meus irmãos, que eu gostaria de tratar nessa noite. Ele nos deu vida. O Senhor nos deu vida. Para nós compreendermos a vida que recebemos da parte de Deus, se faz necessário compreendermos o nosso estado antes de Cristo, que é o primeiro ponto, a primeira verdade apresentada pelo apóstolo Paulo. Ele diz: nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E a primeira verdade, então, apresentada pelo apóstolo Paulo para compreender a vida que recebemos, é essa verdade de quem nós éramos antes de Cristo. Ou seja, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Veja o que diz o texto aí no versículo 1 ao versículo 3. Ele vos deu vida, juntos, vamos lá, irmãos, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Ele começa dizendo que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Uma curiosidade no texto grego, até me citei isso pela manhã, é que no texto grego, essa primeira frase, ele vos deu vida, não está. No texto grego não está essa frase. De acordo com os comentaristas comentando sobre isso, eles afirmam que a ênfase de Paulo, principalmente nessa primeira parte, é mostrar o nosso estado de mortos nos delitos e pecados.
E então é como se fosse uma frase só, o versículo 1, 2, 3, sem um verbo principal. E o verbo principal só vai aparecer no versículo 5, quando diz, nos deu vida. Então os comentaristas afirmam que para o leitor entender o que estava sendo dito, eles pegaram então esse verbo principal que há no versículo 5 e subiram para o versículo 1, como espécie de título, para que os leitores pudessem entender que, diante do estado de morte, o que Paulo queria dizer, e estava querendo dizer, é que Deus deu vida. Mas a ênfase de Paulo é mostrar o nosso estado de mortos em nossos delitos e pecados. Que morte foi essa que nós morremos? Que morte era esta que nós estávamos submetidos? E o apóstolo Paulo responde, os nossos delitos e pecados. O que significa isso? Que nós estávamos mortos por causa da nossa desobediência a Deus, por causa da nossa transgressão a Deus, por não fazer a vontade do Senhor. E Paulo diz isso em Romanos, que todos nós somos injustos, porque não há um justo sequer na face da terra, pois todos pecaram. Essas duas palavras aqui, delitos e pecados, elas significam pecados por ação e pecados por omissão. A palavra delito é a transgressão, literalmente, é o pecado por ação. Você transgrediu a lei, você quebrou a lei, você desobedeceu à vontade, você foi de encontro à vontade de Deus, quebrou a vontade de Deus em sua vida. Já a palavra pecados aqui no texto grego é a ideia de que você não fez, não realizou aquilo que Deus quer de você. O pecado por omissão. Então nós estávamos mortos por aquilo que nós fazíamos e estávamos mortos por aquilo que nós não fazíamos. Nós estávamos mortos. Essa não é a primeira vez que a palavra morte aparece na Bíblia. A primeira vez que a palavra morte aparece na Bíblia é em Gênesis capítulo 2, versículo 17, quando Deus diz para Adão, no dia em que você desobedecer, comer do fruto da árvore que está no meio do jardim, certamente morrerás. Certamente você vai morrer. Então eles desobedecem e morrem. Mas por que eles não morrem fisicamente? Porque no conceito bíblico, assim que eles pecam, de fato eles morrem imediatamente. Mas que morte é essa? Porque eles não morreram fisicamente, a alma não se apartou do corpo, eles não foram sepultados. Mas a morte que eles morreram foi a morte espiritual. Eles primeiramente tiveram uma ignorância, porque tentaram se esconder da presença de Deus. A mente deles se tornou uma mente obscura por causa do pecado. Como é que pode alguém se esconder do Deus onisciente, onipresente? Eles então tentam se esconder, eles acham que podem se esconder atrás de um arbusto. E então eles são afastados da presença de Deus e expulsos da comunhão do Senhor. Eles morrem imediatamente. Paulo, portanto, está extraindo do Antigo Testamento esse conceito de morte, dizendo, nós estávamos mortos espiritualmente, com a mente obscura, cheios de ignorância da parte de Deus, cheios de ignorância em relação à vontade de Deus, aos valores de Deus, longe do Senhor, afastados da presença de Deus, todos nós estávamos mortos. Essa morte, ela é caracterizada aqui no texto por 3 aspectos, 3 características. E antes que você diga assim, Otávio, eu não creio em Cristo, eu não sou cristão, eu não sou servo de Cristo, eu não faço parte da igreja, mas eu estou vivo, eu ando, eu corro, eu vendo, eu compro, eu me exercito, eu estou vivo. E antes que você pense dessa forma, o apóstolo Paulo vai dizer para você que você está morto. E é justamente isso que ele vai descrever aqui. A primeira característica dessa morte é andar segundo o curso do mundo. Porque veja o que diz o texto no versículo 2: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Ou seja, nós estávamos mortos
porque nós estávamos andando segundo o curso desse mundo. Certo comentarista, comentando acerca dessa palavra, curso, ele diz que o apóstolo Paulo utilizou e extraiu essa palavra dos combates do Império Romano. Quando alguns homens se rebelavam contra o Império Romano, eles iam e fugiam para o deserto, se amotinavam no deserto contra o imperador. Então os soldados fiéis eram enviados pelo imperador para capturá-los novamente, para prendê-los. E diz então que quando eles iam e conseguiam prender esses homens que se rebelaram contra o reino, eles colocavam algemas nos punhos e algemas nos pés, nos tornozelos, levando esses homens acorrentados de volta para o império, para serem presos e subjugados pelo Império Romano. A palavra curso aqui no texto é literalmente essas algemas nos punhos e nos tornozelos, onde aqueles homens eram levados e conduzidos para serem subjugados. O apóstolo Paulo, portanto, está dizendo: nós estávamos com as nossas algemas nos punhos, nos nossos tornozelos, e nós estávamos então acorrentados ao mundo, andando de acordo com o mundo, seguindo o curso desse mundo, e é por isso então que nós estávamos mortos. Um autor do século XVII chamado Thomas Watson, comentando esse texto, ele afirma que é uma espécie de um peixe morto, porque o peixe vivo ele nada contra a maré. O peixe vivo, ele consegue subir contra a correnteza. Já o peixe morto, ele segue o fluxo da correnteza, o fluxo do rio. E nós estávamos assim, irmãos. Nós seguimos o fluxo do mundo, seguimos o curso do mundo, algemados em mãos e pés, seguindo os padrões do mundo, como um peixe morto seguindo a correnteza do mundo. E nós então pensávamos de acordo com como o mundo pensa. Nós vivíamos os padrões do mundo, a filosofia do mundo, o modo de constituir família de acordo com o mundo, o modo de constituir o casamento de acordo com os padrões mundanos, de criar filhos de acordo com os padrões da terra, de pensar acerca de gênero através dos valores e dos conceitos mundanos. Nós seguimos o curso deste mundo, e é exatamente isso que o apóstolo Paulo diz. Você que segue o curso do mundo, o fluxo do mundo, você está morto em seus delitos e pecados. Nós estávamos mortos porque seguimos o fluxo do mundo, algemados a este curso. A segunda característica da morte é estar aprisionado por Satanás. Porque o texto continua no versículo 2 ainda: segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Os que se rebelam contra a palavra, os que se opõem ao evangelho, os que andam segundo o curso desse mundo, segundo o fluxo desse mundo, eles estão mortos também, porque eles estão algemados por Satanás. A expressão príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, é uma expressão do apóstolo Paulo para descrever o diabo, o inimigo das nossas almas. Ou seja, nós estávamos mortos porque nós seguíamos não somente o curso do mundo, mas estávamos debaixo das garras de Satanás. Filhos, conforme diz o texto, da desobediência. Por quê? Porque obedece não ao Senhor, mas obedece a Satanás. Você lembra quando Jesus foi questionado pelos judeus em João capítulo 8, quando os judeus perguntaram para Jesus, melhor, os judeus afirmaram para Jesus dizendo: nós somos filhos de Abraão. Então Jesus responde dizendo: Deus pode suscitar dessas pedras filhos de Abraão. Vocês não são filhos de Abraão, vocês são filhos do diabo, porque vocês estão para fazer a sua vontade, aquele que é homicida e mentiroso
desde o princípio. Desde o princípio. Filhos da desobediência, escravizados a Satanás. A terceira característica da morte, e aí o apóstolo Paulo está descrevendo por que nós estamos mortos e por que muitos ainda estão mortos, está aí no versículo 3, que é viver consoante a própria natureza, porque o versículo 3 Paulo diz, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. O apóstolo Paulo se inclui aqui, ele dá uma explicativa. Veja, quem está morto não é uma pessoa totalmente corrupta, não é um grupo totalmente depravado, mas ele está se incluindo dizendo, todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E ele diz no versículo 3, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Todos, entre os quais também todos nós andamos outrora. Não é apenas judeus ou gentios, mas toda a humanidade. Todos nós, a gente se encontrava nesse estado. E a terceira característica, portanto, do apóstolo Paulo é porque o morto é aquele que faz a sua própria vontade, os seus próprios pensamentos e o seu próprio desejo carnal. Veja que a imagem muda, porque não é simplesmente aprisionado ao mundo, a Satanás, mas é alguém que de fato faz a sua própria vontade. Porque talvez você diga, é Satanás que me prende, é o mundo que me prende, mas aí o apóstolo Paulo vai dizer, não, mas você faz aquilo que você quer. Você realiza aquilo que você deseja. Você está para se satisfazer os seus pensamentos. Você vive para satisfazer a sua carne. Talvez você se encontre aprisionado em algum pecado e você diga, Satanás me aprisionou. Mas, por outro lado, você está fazendo justamente aquilo que você quer. Talvez você deu lugar ao inimigo, mas você está realizando o desejo do seu coração. Mortos em seus delitos e pecados. E ele então aponta para a natureza. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Veja, e aqui está um ponto importante como um bom presbiteriano. Você peca porque você é pecador. Você não é pecador porque você comete pecado, mas você comete pecado porque você é pecador. Paulo, quando diz por natureza, ele está apontando para a origem. Por natureza você se inclina para fazer aquilo que é mal. Você é pecador. Você faz a vontade dos seus próprios pensamentos e da sua própria carne. É por isso que você peca. É por isso que você está morto em seus delitos e pecados. Talvez você diga, pastor, eu ando, eu me exercito, eu corro, eu malho 6 vezes por semana, eu me alimento bem, eu sou uma pessoa saudável. Mas se você se enquadra essas características, se você ainda não está em Cristo, por mais saudável que você procure ser fisicamente, você está morto. Morto em seus delitos e pecados. É isso que a palavra de Deus diz. Mortos em nossos delitos e pecados. Mortos, primeiramente, porque andávamos segundo o curso do mundo, algemados em mãos e punhos. Andávamos o fluxo do mundo, mortos porque estávamos algemados pelas garras de Satanás, pelas correntes de Satanás, fazendo a vontade do príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, e mortos também porque fazíamos a vontade da nossa própria carne e dos nossos próprios pensamentos. Por natureza, éramos filhos da ira. E talvez nessa noite você se encontre nesse estado,
fazendo a vontade da carne, se entregue aos seus próprios pensamentos, desejos, algemados por Satanás, andando o curso deste mundo. Então, o apóstolo Paulo diz que nós éramos filhos da ira. Sobre nós pesava o juízo eterno de Deus. Se o relato bíblico terminasse aqui, nós éramos os homens mais infelizes da terra. No entanto, o relato bíblico continua. Se o evangelho apenas parasse aqui mostrando quem nós somos, quem nós éramos, nós não tínhamos esperança. Não teria esperança para nós. No entanto, a palavra de Deus continua. Veja o que diz o texto, versículo 4. Mas Deus. Nós vivíamos o fluxo do mundo, acorrentados às coisas do mundo, aprisionados a Satanás, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Por natureza, éramos filhos da ira. No entanto, o texto diz, mas Deus. E essa segunda verdade, irmãos, é que nós recebemos vida juntamente com Cristo. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Mas Deus. Se existem duas palavras que merecem aqui serem grifadas, pintadas, essas duas palavras aqui do versículo 4, uma conjunção adversativa e o nome de Deus. Mas Deus. Nós andávamos o fluxo desse mundo, mas Deus quebra essa estrutura. Nós andávamos segundo os padrões desse mundo, aprisionados a esse mundo, mas Deus vem e nos liberta deste mundo. Nós andávamos, irmãos, mortos em nossos delitos e pecados, fazendo a vontade do nosso próprio pensamento, da nossa própria carne, mas Deus vem e nos liberta de nós mesmos. Mas Deus, sendo rico em misericórdia e por causa do grande amor com que nos amou, ou seja, seguimos o fluxo, descíamos o rio, vivíamos nesse mundo para nós mesmos, mas Deus aqui quebra toda a estrutura, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. A pergunta que nós podemos fazer é como é que essa misericórdia aparece aqui no texto, porque o apóstolo Paulo não está apenas apresentando a misericórdia, Paulo está contabilizando a misericórdia. Mas Deus sendo rico em misericórdia. Você lembra quando quando Davi, ele adulterou e o profeta Natã então vai confrontá-lo do seu pecado. Então Davi reconhece o seu pecado e ele clama no Salmo 51 dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Davi, ele clama pela multidão das misericórdias de Deus. O apóstolo Paulo em Efésios então responde essa multidão, contabilizando a misericórdia, dizendo: Deus, Ele é rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Essa misericórdia chega até nós por causa do amor com que nos amou. Que amor é esse? Onde é que nós encontramos o amor do Senhor por nós? Você lembra de João 3,16? Como é que diz o texto? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas tenha a vida eterna. Com grande amor com quem nos amou, Ele enviou seu Filho por amor a cada um de nós. Romanos 5,8, Deus prova do seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele envia seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Como é que a misericórdia de Deus chega até nós? Nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nós que andávamos segundo o curso desse mundo, nós que receberíamos a ira do justo juiz, o Deus Pai. Ele então envia o seu Filho para obedecer completamente à lei em nosso lugar. Ele envia o seu Filho para cumprir tudo que é estabelecido na lei, nos representando. Ele envia o seu Filho não somente para isso, mas também para morrer pelos nossos pecados, recebendo a justa ira de Deus contra os nossos pecados na cruz do Calvário. Por causa do grande amor com que nos amou, nós recebemos a misericórdia de Deus. E ele então continua dizendo no versículo 5, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. É a misericórdia de Deus e é a graça de Deus. Ele apresenta esses dois termos. Misericórdia, irmãos, é aquilo que nós merecemos da parte de Deus, que é o juízo, e Ele não nos dá, porque Cristo recebeu o juízo. A graça é aquilo que nós não merecemos, e Ele nos concede, favor imerecido. Nós merecíamos o juízo eterno, nós recebemos o perdão. Nós merecíamos a morte, então Ele envia Filho, o seu Filho vivo, para nos redimir dos nossos pecados, nos libertar das algemas de Satanás, nos libertar do curso desse mundo e nos dar um novo fôlego de vida. Ele nos deu vida. Ele nos deu vida. Como é que Deus nos dá vida, irmãos? Não temos como separar o texto. Ele nos deu vida juntamente com Cristo. O apóstolo Paulo, portanto, está remetendo aqui à oração que ele fez no capítulo anterior, no versículo de número 20. Porque o que acontece com Cristo, acontece com aqueles que estão em Cristo pela fé. Porque na oração que Paulo faz aos Efésios, no capítulo 1, versículo 20, Paulo diz: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Paulo diz que Deus ressuscitou o seu Filho dentre os mortos e o fez assentar nos lugares celestiais à sua destra. Paulo, portanto, no capítulo 2, ele está dizendo, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Então, aquilo que acontece com Cristo, acontece também conosco. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é o mesmo poder que nos ressuscitou também dentre os mortos. O mesmo poder que ressuscitou Cristo da sepultura, é o mesmo poder que nos libertou do curso deste mundo. O mesmo poder que trouxe vida a Jesus, é o mesmo poder que trouxe vida a cada um de nós. É isso que Paulo está dizendo, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. É juntamente com Cristo, aquilo que aconteceu com Cristo, acontece também com aqueles que estão em Cristo Jesus. Paulo, portanto, está apresentando essa verdade de que nós recebemos vida por causa de Cristo, por causa dos méritos de Cristo, do sangue de Cristo, da obra de Cristo. E aqueles que estão então em Cristo Jesus recebem essa vida, saem de um estado de morte eterna e recebem vida eterna por causa de Cristo Jesus. Quem é que concerne vida a mortos? É Jesus. É o Evangelho. Tinha que ser alguém maior do que Satanás, do que este mundo. Alguém maior até mesmo que a sua própria vontade, para romper com toda essa estrutura infernal e te dar vida eterna. E esse alguém maior se chama Jesus Cristo de Nazaré.
Um alerta, meus irmãos: nós não vamos salvar pecadores com entretenimento na igreja, com culto que agrada a homens e não a Deus. Nós vivemos numa sociedade um pouco estranha, onde muitos dizem nas igrejas por aí, não se pode incomodar o visitante com a mensagem do evangelho, porque o visitante pode ficar ofendido e ir embora. E a gente tem que atrair muitas pessoas. No entanto, o que transforma o pecador é justamente a totalidade da mensagem do evangelho. É esse confronto dizendo que você está morto em seus delitos e pecados. Por mais que você esteja respirando, por mais que você esteja se alimentando bem, por mais que você esteja se exercitando, você está morto em seus delitos e pecados, porque você anda segundo o curso do mundo, os padrões do mundo, os valores do mundo, porque você está algemado pelas garras de Satanás e porque você também vive para a sua própria vontade, para o seu próprio pensamento, para a sua própria natureza, e é por isso que você está morto. No entanto, há um Deus que enviou seu Filho Jesus para morrer pelos seus pecados, para te redimir dessa maldição, para quebrar essa estrutura, para tirar você do fluxo. Por esta razão você precisa se arrepender dos seus pecados e confiar em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, porque somente assim você vai receber vida em Cristo. Mas muitos dizem por aí, não se pode pregar toda a mensagem, confrontar, porque muitos podem achar ruim. E as igrejas que fazem isso, eles estão apenas pintando os mortos e despertando apenas bodes para o aprisco e não ovelhas. Porque as ovelhas ouvem a voz do seu pastor, são confrontados pelo seu pastor, recebem a instrução do seu pastor e é direcionado pelo seu pastor de acordo com a fiel palavra de Deus. Ele continua dizendo no versículo 6: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Veja a linguagem de Efésios 1:20. O ressuscitou dentre os mortos, fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais. Agora Paulo está dizendo: se vocês estão em Cristo, vocês também ressuscitaram. Talvez você pense, que ressurreição é essa? Porque no versículo anterior ele diz que ele nos deu vida, e agora ele diz que ele nos ressuscitou. Me parece aqui uma redundância. Ele nos deu vida e agora ele está dizendo que nos ressuscitou. No entanto, não é, porque o apóstolo Paulo aqui está descrevendo uma outra realidade, porque para Paulo a ressurreição ela é ampla, e a gente precisa interpretar o texto à luz do contexto também do próprio autor. Quando o apóstolo Paulo fala sobre ressurreição, por exemplo, em Romanos capítulo 6, o apóstolo Paulo diz que nós fomos sepultados juntamente com Cristo e ressuscitamos com Cristo para viver em novidade de vida. A ressurreição em Romanos capítulo 6 tem a ver com viver em novidade de vida. O apóstolo Paulo, portanto, aqui em Efésios 2, capítulo 6, está dizendo que ele nos ressuscitou. Ele não apenas salvou a nossa alma, concedeu um novo fôlego de vida para o nosso coração, mas ele também nos ressuscitou para viver em novidade de vida. Nós não vamos mais andar segundo os valores da terra, os padrões desse mundo, segundo as sugestas de Satanás, segundo a nossa própria vontade e o nosso próprio pensamento. Nós não vamos andar mais assim. Nós vamos andar agora segundo a vontade de Cristo. Ele nos ressuscitou para vivermos conforme a sua vontade. Em outra ocasião, o apóstolo Paulo disse: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Há uma história bastante conhecida de Santo Agostinho. Vocês sabem, Santo Agostinho, ele foi um homem muito imoral, vivia em muita promiscuidade. A sua mãe orou muito pela sua conversão. E diz a história que ele vivia no lamaçal de pecados, em caminhos tortuosos. Então ele ouve o evangelho e ele é transformado por Deus, ele é convertido. No dia após a sua conversão,
nas ruas de Catargo, na África, onde ele vivia. Diz a história que ele descendo aquelas ladeiras em Cartago, na África, ele descendo aquelas ruas, diz a história que uma prostituta, a qual ele tinha se relacionado antes de Cristo, antes de sua conversão, vendo Agostinho descendo aquelas ladeiras, ela vai correndo ao seu encontro, chamando pelo seu nome, dizendo: Agostinho. Ele continua descendo aquela rua, e ela atrás correndo, chamando pelo seu nome, e ele continuou descendo. Teve uma hora que aquela mulher, ela o aborda, pega nos braços de Agostinho e diz: sou eu. Você não lembra de mim? Sou eu. Agostinho olha para ela e diz: eu sei quem é você, mas agora já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Eu não vivia como antes, eu não vivo como antes eu vivia, eu não ando mais como antes eu andava. Ele me ressuscitou, Ele nos ressuscitou. É por isso que nós podemos viver em novidade de vida, livres da promiscuidade mundana, livres do curso do mundo, livres das algemas que Satanás colocou em nossos punhos e nossos pés, livres da maldição eterna, livres da ira de Deus, livres deste curso infernal, porque Jesus Cristo nos ressuscitou. Mais que isso, nos fez assentar em lugares celestiais. E talvez você diga: o que significa isso, pastor? Isso aqui, irmãos, é um anúncio de uma realidade que já existe, mas a nossa história ainda vai acontecer. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo: olha, Ele nos concedeu vida, mas nós já recebemos essa vida, nós já ressuscitamos para viver em novidade de vida, e nós já estamos na glória. Para Deus, o plano já foi consumado na eternidade. Para Deus, para a Trindade, o plano já está consumado. Para nós não, é o já e ainda não. No entanto, para os decretos de Deus, aqueles que estão em Cristo já estão assentados nos lugares celestiais. O nosso fim é o céu. O que vai acontecer conosco é entrar nesses lugares celestiais. Nós estamos peregrinando nesse mundo para um dia entrarmos na eternidade. Ou seja, irmãos, é aquela doutrina que nós sempre pregamos aqui: uma vez salvo, genuinamente salvo, salvo para sempre. Aquele que começou a boa obra em sua vida, ele há de completar essa obra, ele vai terminar essa obra. O sangue de Jesus não é parcial, o sangue de Jesus não é apenas uma parte da sua história, mas é em toda a sua história, em toda a sua vida. Ele começou a obra, ele vai terminar essa obra. É aquilo que o apóstolo Paulo diz. Lembra do que Paulo diz também em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque os que de antemão conheceu, a esses predestinou, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Você pode estar passando por dias difíceis, pode estar passando por provações, por tribulações, mas eu garanto uma coisa para você, firmado na palavra de Deus: o Deus que começou essa obra na sua vida, o Deus que começou essa feitura no seu coração, o Deus que concedeu vida para você, Ele vai sustentar a sua vida, Ele vai sustentar aquilo que Ele realizou, Ele vai sustentar a sua história, Ele vai conduzir você dia após dia, até um dia você se encontrar com Ele na eternidade. Nos deu vida juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Lembre, por exemplo, do que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou,
Porventura, não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha aí para o texto de Efésios. Veja o que diz o versículo seguinte. Ele nos deu vida, mas Ele nos concerne um grande propósito, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. A terceira e última verdade, irmãos, é porque temos um propósito glorioso para a transformação, para mostrar nos séculos vindouros o que? A suprema riqueza da sua graça, para mostrar que você não tem mérito algum, para mostrar que a salvação não depende de você, para mostrar que não é você que tem poder para dizer se você vai ou não ser salvo, para mostrar que essa decisão pertence a Deus, a graça de Deus, a suprema riqueza da sua graça. Seria muita arrogância da sua parte, depois que você escutar essa mensagem, essa palavra, o evangelho da graça de Deus, você dizer: é eu que tenho o poder para decidir sobre a minha salvação. Você não tem poder. Você está morto. Quem tem poder é Jesus. Quem tem poder é Deus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza de sua graça. Para quê? Ele diz: para andarmos na prática das boas obras, pois somos feitura deles, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, nós vamos viver agora de acordo com os padrões do reino de Deus. Se antes vivíamos o curso do mundo, nós agora vamos viver de acordo com a vontade de Deus. Nós vamos pensar acerca de família de acordo com o padrão divino e não de acordo com o padrão terreno. Nós vamos pensar acerca de criar filhos de acordo com a palavra de Deus, não de acordo com o fluxo do mundo. Nós vamos atentar para enxergar as coisas ao nosso redor, acerca de cultura, família, casamento, artes, gênero. Todas essas coisas nós vamos atentar para essas coisas através da palavra de Deus. Nós vamos andar de acordo com as boas obras, as quais Deus de antemão, desde a criação, preparou para que andássemos nela. E então o apóstolo Paulo vai dizer como nós devemos andar de acordo com a família, trabalho, criação, relacionamento, como a igreja deve viver. Porque Ele preparou isso para nós andarmos de acordo com a sua vontade. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ele nos deu vida juntamente com Cristo, para então viver o propósito de transformação espiritual. Eu gostaria de concluir essa mensagem com duas aplicações.
Você que se encontra longe de Cristo, afastado de Cristo. Você que ainda não rendeu-se ao Senhor Jesus, que não entregou a sua vida a Ele, que vive longe dEle, afastado dEle, que caminha segundo os seus próprios pensamentos e vontades, o curso do mundo, você está morto em seus delitos e pecados. O que eu digo para você é: reconheça os seus pecados, peça a Deus fé e creia em Jesus de todo o seu coração nessa noite. Faça isso. Se arrependa dos seus pecados, creia em Jesus, ore a Ele, entregando a sua vida a Ele e o recebendo como Senhor e Salvador da sua vida. E você que já é crente no Senhor Jesus, lembre-se, a sua vida, a sua salvação é pela graça de Deus. Você depende de Deus, depende da graça dEle, é Ele que vai fortalecer você. Eu digo isso porque é muito fácil você sair da graça para as obras. Lembra quando o apóstolo Paulo plantou a igreja na Galácia? Ele depois escreve para os Gálatas dizendo: por que vocês saíram da graça para outro evangelho, o evangelho de obras, que não é evangelho? Então você pode sair da graça, se inclinar para as obras, achar que depende de você. Eu digo para você, meu querido irmão e irmã, continue crendo na graça, confiando na graça e se fortalecendo na graça de Deus. Fiquemos de pé e vamos orar.